Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem não dorme. Galera do YouTube, do Face, da página. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pelos novos inscritos. Quero agradecer a todos vocês. E como vocês viram aí no título, né? Deus prometeu nova aliança para Israel ou para a igreja, né? E o que é uma interpretação mecânica, né? A gente vai trabalhar essa ideia. Mas antes de eu entrar na introdução e palavra, ainda dentro da introdução, claro, mas antes da gente falar a fundo da palavra, eu quero já me adiantar em dizer para os meus amigos, pastores e pessoas que me acompanham da linha pré. O que é linha pré? Linha pré é irmãos que creem na volta de Jesus secreta, né? Secretamente, iminente, que ele vai voltar a qualquer momento buscar a tua igreja, antes da grande tribulação, antes da besta aparecer. Linha pré, crê desta forma. Linha pós acredita que Jesus a igreja só é arrebatada depois que ele eliminar todos os seus inimigos, tanto o inimigo da igreja quanto o inimigo dele, né? Que é um só. Todos os inimigos, que tiver tudo belezinha, aí ele vai e arrebata a igreja nas nuvens, né, para começar ali o milênio, para começar a reinar sobre a face da terra. Isso é que a galera pós acredita, ok? Só não dá para falar muito dessas duas linhas porque tem muita coisa ligada, né? Mas é só para você compreender, para você que está pela primeira vez talvez ouvindo isso, ou vendo essa situação. E eu quero já me adiantar em dizer que eu não quero ofender ninguém da linha pré, né? Eu conheço muitas pessoas, já disse antes, conheço pastores, pessoas de vários ministérios, de vários níveis, diácono, presbitério, levita, evangelista e por aí vai. Então, são muitos amigos meus, né? Então não quero ofender nenhum de vocês, né? A gente vai fazer julgamento da palavra, das profecias. Em nenhum momento a gente quer ofender alguém, certo? A gente vai fazer bom uso da palavra. E que o Espírito Santo de Deus me conduza, que o Espírito Santo de Deus esteja na minha vida falando através da palavra, para que tanto eu quanto você receba a revelação, receba a edificação, né? E que nós sejamos, se for preciso, exortados pela palavra. Amém? Então vamos lá. Na época de Estevão, existia um grupo de pessoas chamados por mestres da lei, fariseus, saduceus e por aí vai. Uma variedade de homens que autos se denominavam conhecedores da palavra. Homens que tinham a palavra memorizada, né? Os versos, na época não tinha verso nem capítulo, mas eles tinham, né? Eles tinham lá os nomes, acho que é pergaminho, né? Os pergaminhos, os papiros, né? Todos na mente, né? Eles liam e decoravam tudo, sabiam de tudo. Só que eles usavam uma interpretação mecânica, interpretação humana, para ensinar, para se aplicar nas suas vidas. E quando o homem faz isso, ele erra muito, né? Ele erra muito porque ele dá de frente com o Todo-Poderoso, né? Então Estevão é um homem que fazia interpretações à luz do Espírito Santo, né? O Espírito Santo o conduzia. Então, esses homens começaram a perseguir Estevão. Estevão estava cheio do Espírito. E todos os argumentos que os homens que tinham interpretações mecânicas, homens que tinham interpretações humanas, davam argumentos, Estevão rebatia e usava a palavra, ia defendendo, trazendo, engolindo eles, né? Humilhando eles, no sentido de fazer exposição da palavra do Senhor, né? Que nem eu disse anteriormente, a palavra do Senhor serve para exortar, para ensinar, para corrigir, enfim, porque Ele nos ama. Então, e eles não aceitavam aquela correção, porque Estevão era um homem simples, um homem iletrado, aí que entra a questão pior ainda, né? Porque esses homens que fazem interpretação mecânica e humana, eles não aceitam a correção vindo de baixo, né? De pessoas simples, né? Então Estevão estava cheio do Espírito. O próprio Jesus vai falar, né? Graças te dou, porque revelaste as coisas aos pequeninos, né? No pequenino no sentido de humilde, né? De pessoas simples mesmo, sem conhecimento algum. É desses que Deus gosta de usar, né? Deus usa essas pessoas, né? Para confundir os sábios. Aqueles que dizem que sabem, mas não sabem. Enfim. Mas então Estevão é apedrejado por eles, né? Eles não resistem ao Espírito que está sobre Estevão e matam aquele homem. Inocentemente, né? E ainda Estevão vai interceder por eles, né? Não imputes, Senhor, este pecado, né? Sobre eles, né? Perdoa eles não sabem o que fazem. Olha só, humildade de Estevão, né? Enfim, humildade, é claro, o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Pois bem, nos nossos dias existe ao meu ver,
uma nata, né, uma gama de homens que estão, entre aspas, na liderança da nação, dessa nação e de outras também, que usam, né, da palavra, se autodenominam mestres, conhecedores, né? Eu falo para multidões. Eu tenho mesclado, eu tenho doutorado, eu tenho bacharelado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço interpretação exegésica, hermenêutica, homilética, não sei mais quanto, não sei quanto, não sei quanto. Enfim, vírgula não pode ficar antes, depois, não sei o que, da vírgula, do ponto final, e aqui, aquilo outro e tal. Cheio de tititi. Ou seja, para mim é uma interpretação humana. Para mim é uma interpretação mecânica, né? Assim como aconteceu com Estevão, né? O que aconteceu, por exemplo, lá em Atos 2, quando ocorreu o Pentecostes, quando se cumpriu a festa de Pentecostes? Foram pessoas que moravam ali, que estavam ali, que foram cheias do Espírito Santo. E ali interessante é que essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, elas foram usadas pelo Espírito Santo para levar o Evangelho para outras nações que estavam ali presentes, que estavam ali em viagem, né? Inclusive a palavra fala que tem 17 nações ali. E essas 17 nações vão responder: como ouvimos o falar das grandezas de Deus, né, na nossa própria língua materna. Percebe que não falou língua dos anjos, nem língua do céu? Então, já começa a cair um negócio aí por terra, tá vendo? Então, era um homem... Interessante que eram homens iletrados. Eles não tinham doutorado, eles não tinham bacharelado, eles não tinham homilética, hermenêutica, exegese, nenhum, nada disso. Até porque a Bíblia não ensina isso, né? Não tem isso na Bíblia. Para fazer a interpretação do texto, você precisa disso, daquilo. Não, você precisa ter o Espírito Santo de Deus, você precisa reconhecer o Senhor como Senhor e seu Salvador, você precisa se humilhar diante dele e falar: eu não sei de nada, me ensina, que eu quero aprender. Pronto, acabou. Porque além de estes mestres da lei querem ensinar com essa linha de interpretação mecânica, e ainda faz o quê? Você precisa pagar uma taxa de matrícula, você precisa pagar uma mensalidade, você tem que comprar o livro tal, CD tal, você tem que ler livro tal, de fulano tal, e uma quantidade de coisas que você tem que gastar. E aí as pessoas mais necessitadas, financeiramente falando, é que gostam de estudar, gostam de buscar a Deus. Aí para eles aprenderem, eles vão ter que pagar ainda para ensinar, para aprender. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Ela fala daqueles que vivem do Evangelho. É diferente de cobrar para ensinar. Entende? Viver do Evangelho é uma coisa, agora cobrar para ensinar é outra coisa. Totalmente distinta. Então, e mais um ponto interessante lá no texto lá. Como nos ouvimos falar da própria nossa língua materna. Então não fala, não fala língua de anjo e nem língua do céu. Mas sim a língua materna, a língua daqui da terra, certo? É língua, vai falar em línguas estrangeiras. É um poder do cujo é difícil você ver, né? Difícil você ver. Se vê, não acredita ainda, porque vai falar que é demônio. E então, eram homens iletrados, só que a palavra também diz ali no mesmo texto que era o Espírito Santo que lhes concedia que falassem. Não é mandado. Por exemplo, hoje você vem em cima do púlpito: fala em língua aí. Fala em língua dos anjos, fala em língua do céu. Por que não está falando em língua? Está em pecado. Não está falando em língua porque está em pecado. Não é o homem que manda falar em língua. Quem concede é o Espírito Santo. O Espírito Santo concede para falar em línguas. É diferente. Qual que é a outra situação? Então, vamos lá. Ali, tá bom, eu não vou falar mais não, de Atos 2, chega, tá bom, tá ótimo. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Deus prometeu nova aliança para a igreja ou para Israel? Já que vocês da linha pré dizem que Israel é uma coisa, a igreja é outra, então vamos examinar o texto. Jeremias 31:31 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá. E esta nova aliança que eu vou firmar com eles não será como aquela que eu firmei lá no Monte Sinai, quando eu os tirei da terra do Egito com mão poderosa, tendo-os desposado. Eles anularam a minha aliança e não andaram após ela. Quebraram a minha aliança. Mas esta nova aliança que eu vou firmar com eles, na sua mente eu vou imprimir as minhas leis,
e no coração as inscreverei. Ou seja, é óbvio que está apontando para Atos 2. Quando é que o Espírito Santo vai escrever no coração do homem a lei de Deus e quando é que ele vai imprimir na mente do homem? Somente quando ele entrar dentro, não é? Nesse assunto, Ezequiel ainda vai falar: eu vou arrancar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, né? Porque esse coração de pedra traz interpretação humana, interpretação mecânica. Agora, quando eu colocar um coração de carne, o meu espírito estiver dentro de vocês, a interpretação vai ser minha. O Espírito Santo vai interpretar, não vai ser mais a carne, não vai ser mais a pedra, né? Entende a diferença? Então, interessante que a promessa de Deus se cumpre. O que ele inicia, aliás, você da minha pré ainda dizem, né? O que Deus começou na sua vida, ele vai terminar. Vamos fazer o seguinte, então. Eis que vem dias que vou firmar nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá. O que eu firmo com vocês, eu vou terminar, eu vou até o fim. Percebe que o que Deus começa, ele termina? Não entendi, vai entender agora. Vocês dizem, não, porque Deus fez promessa para Israel, mas Israel não aceitou. Então ele deixou Israel de lado e agora é só a igreja. Ele atua somente através da igreja. O povo de Deus agora é a igreja. Israel, ele vai tratar com Israel no futuro. Não, ele está tratando com Israel. Ele está usando Israel neste momento, inclusive. Neste momento, inclusive, não só no futuro. Então, o que acontece? No futuro ele vai tratar, na verdade, é com as nações. Com as nações ele vai tratar. Nações idólatras ele vai tratar. Claro que ele vai ter um castigo sobre a nação israelita. Aí sim, aí eu concordo. Sobre a nação israelita, tudo bem. Mas Israel, espiritualmente falando, não. Porque eles se converteram, eles aceitaram a Cristo, eles receberam a Cristo. Atos 26, versículo número 7, o apóstolo Paulo falando. Ele está defendendo contra o rei Agripas, né? Uma situação lá, ele vai falar: nossas 12 tribos estão servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, com esperança. Então, é óbvio que ele está falando da igreja, não está falando de outra coisa, 12 tribos, não está falando da lei, não está falando do passado, está falando do tempo atual. Ele está vivendo, nossas 12 tribos estão presentes, estão servindo a Deus fervorosamente. Percebe que a expressão presente? Por exemplo, outra situação, Tiago 1:1. Eu quero endereçar essa carta às 12 tribos de Israel. Bom, se Israel é uma coisa e igreja é outra, então Tiago está falando só para Israel e a carta de Tiago não é para a igreja. Não tem como, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo número 1. Aos irmãos que andam na dispersão. Pedro falando, né? Os judeus que estavam lá na Babilônia, cativos? Não. Lá ficou no passado. Ele está falando no presente. Aos irmãos, ainda chamou de irmão, igreja, que andam na dispersão. Coisa que você da minha pré não sabe. Que as 10 tribos, Reino do Norte, Casa de Israel, foi levada cativo pelo Império Assírio para as nações e não voltaram até hoje. Só vão voltar para entrar na terra de Canaã na grande tribulação. Inclusive a grande tribulação vai acontecer para que as 10 tribos voltem para Israel, né, para habitarem lá novamente e seguro, né? Porque Deus precisa limpar os seus inimigos em volta. Vai acontecer a grande tribulação por causa disso, para devolver as 10 tribos lá, né? Para que os 12 irmãos se encontrem novamente, as 12 tribos que são irmãos, né, os filhos de Jacó, se encontrem novamente e a família se unifique. Ok? Assim como José estava no Egito governando, o Egito é mundo, Jesus vai estar governando o mundo no futuro, e ele precisa reunir os 12 irmãos. Para unir os 12 irmãos, não teve as pragas no Egito? Não aconteceu um monte de coisa? Para acontecer a unificação? Teve fome na terra? Os 10 irmãos que estavam longe, 11 na verdade, tem Benjamim, 11 irmãos não estavam longe, tiveram que descer no Egito para comprar pão, comprar trigo e tal, e teve todo aquele drama que José trabalhou, né, para ensinar a eles, para trazer ensinamento sobre perdão, enfim. Então, quando Benjamim desce, ou seja, Benjamim sai de Canaã e desce para o Egito, mundo, acontece o quê? O perdão de José para os irmãos. Assim no futuro, quando Benjamim, que é Jerusalém, sair de Canaã e for levado a cativo, como está profetizado nos profetas, levar cativo, né, levado cativo, vai acontecer o quê? O encontro de Benjamim com os irmãos. Ou seja, os irmãos estão no mundo, no Egito. Nós, entende? O Egito hoje é o mundo hoje é o Egito, não é? Nós não estávamos no Egito, agora nós estamos no reino do seu amor. Não é assim que a palavra diz? Então o Egito é o mundo. Benjamim está lá em Jerusalém agora, que é os judeus, né? Benjamim e a tribo de Judá. São duas tribos que se tornaram os judeus de hoje, atuais, e do passado também. Então, judeus é duas tribos só. Então, quando Benjamim sair de lá na grande tribulação, ser levado cativo, ele vai se encontrar com os irmãos no mundo, Egito.
E José vai governar, que é Jesus, figura de Jesus. Você percebe que a figura de José lá no Gênesis, ele não comete nenhum pecado, é o único homem que não tem pecado a ser mostrado. Davi pecou, Paulo pecou, João pecou, Pedro pecou, Abraão pecou, Jacó pecou, todos têm um erro, um determinado momento da sua vida erraram. José não teve erro, por quê? Porque ele é figura de Jesus. Ele veio, sofreu, padeceu, ficou quietinho. Foi injusto, né? Foram injustos com ele, mas ele ficou quietinho lá. Então ele governou, depois que os irmãos se encontrou. Assim, quando os irmãos se encontrar, Jesus vai governar o mundo. É isso que a profecia está falando. Então, mas vamos voltar para o contexto lá. Então Pedro está falando de 10 tribos que estão na dispersão e chamou de irmãos, que é a igreja. Entende? Não falou dos judeus, falou de irmãos, que é as 10 tribos que estão espalhadas, que os judeus já passou há muito tempo atrás, já saiu do Império Babilônico, né? Lá do cativeiro babilônico. Carta aos Hebreus. Essa aqui não precisava nem falar. Hebreus é o que? É israelita, né? Se igreja é uma coisa e Israel é outra, por que tem uma carta direcionada a Hebreus no Novo Testamento, junto com as cartas de Paulo? Inclusive, pode ser que seja o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus ainda, né? Não tenho certeza disso, mas foi ele. Por que Paulo ia escrever uma carta para Hebreus se ele soubesse que igreja é uma coisa e Israel é outra? Agora olha só, um verso só que eu vou ler. Eu vou meditar com você aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo de número 8. Ora, se Josué vos tivesse dado descanso, não haveria necessidade de estar falando de descanso de novo. Ou seja, se Israel fosse uma coisa e igreja fosse outra coisa diferente, ele ia falar o quê? Ora, se Josué tivesse dado descanso para Israel, não haveria necessidade de eu estar falando de novo com vocês sobre um descanso futuro. Percebe que está fazendo junção de uma coisa só? Tanto Israel quanto a igreja? Ora, se Josué vos tivesse dado descanso, vos, é para vocês, igreja, é para vocês, israelitas, um povo só. Entende? Deus nunca trabalhou com 2 povos na terra, por exemplo. Sempre teve um povo só. Ah, mas o irmão está falando de 2 casas, aí como que não tem 2 povos? Eu vou explicar para você. 2 casas, por que 2 casas? Porque Deus, lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo vai falar. Porque, irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério. Porque veio o endurecimento em parte a Israel. O que ele quer dizer com isso? Deus congelou, Deus travou, Deus segurou, Deus travou-lhe, segurou a tribo de Judá, a casa de Judá, judeus mais propriamente dizendo, e casou-se com eles, né, como está em Oséias 1, né? Da casa de Judá eu vou me compadecer, vou ficar com eles, mas a casa de Israel não será mais meu povo. Eu vou dar carta de divórcio para ela, vou lançar ela entre as nações. Porque da casa de Judá vai vir o Messias, vai vir o Cristo, e esse Cristo vai resgatar as ovelhas perdidas que estão entre as nações, que é a casa de Israel, né? Vai unificar os dois, vão tornar um povo só. Entende? Então Deus não tem 2 povos. Então, voltando aqui para o assunto da casa de Judá está travada. Zacarias 11, 13, se eu não me engano. Ou 10, 13, ou 9, 13. É um desses 3 aí. Não tenho certeza. Mas o versículo é número 13. Para mim, eu curvei Judá como um arco. Agora pensa num arqueiro com arco e com flecha, quando ele quer atirar. Para mim, eu curvei Judá como um arco. O arco está na minha mão esquerda. Minha mão esquerda. Eu travei aqui, ó. Judá está na minha mão. Eu seguro ele aqui, ó, travado. Ele não sai para lado nenhum. Porém, no meu alforge, que é o lugar que você coloca as flechas, né? O arqueiro tem um lugar de colocar as flechas, que é o alforge. No meu alforge eu vou encher de Efraim, eu vou encher de casa de Israel, eu vou encher de gentios e vou lançar entre as nações. Vou soltando um para cada ponto, um para cada lugar. Ele deu carta de divórcio, né? Mandou ela embora, mas no sentido de espalhar ela, porque quando Cristo nascesse, o Jezreel, grande é o dia que Deus semeia, quando ele nascer ele brota da terra, mas ele brota como um poderoso exército, né? Porque ele entra ao 3º dia na presença de Deus juntamente com nós, né? Por isso que Paulo fala, Efésios 2, ele vos deu vida juntamente com ele ao 3º dia. E aí ele vai continuar falando, eram 2 povos, mas agora é um só, né? Na sua morte, na sua carne, ele aboliu a lei de mandamentos e fez um novo homem através dos 2, que é a casa de Israel e a casa de Judá, que era um brigueiro só. E qual era o brigueiro? Porque a casa de Israel queria adorar em Jerusalém, mas os judeus falaram, não, vocês não são povo de Deus, não, fica longe daqui, vocês são incircuncisos. Não vão vir aqui adorar aqui não, quem adora aqui é só nós judeus, nós somos o povo de Deus, vocês não são. Mas a casa de Israel queria adorar. Por isso que vai ver lá no Evangelho do número 4, capítulo, versículo, eu não lembro aqui, quando a samaritana está no poço de Jacó lá. Ah, mas os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Nós gostamos de adorar neste monte aqui, ó. Aonde é o lugar que se deve adorar? Jesus vai falar então. Eis que vem, já chegou o momento. Nem em Jerusalém,
e nem aqui em Samaria, que é o reino do norte, a casa de Israel, né? Mas vão adorar o Deus em espírito e em verdade, porque eles vão se converter, as duas. É o mesmo caso que inclusive eu gosto da expressão que o pastor Evair, usa essa expressão aqui para falar de marido e mulher, ó. Na verdade, quando os dois se casam, os dois têm que olhar para um lugar só, que é Cristo. Quando os dois olham para um lugar só, o casamento flui. Assim aconteceu com a casa de Israel, com a casa de Judá. As duas, né? Oséias 1 também vai falar isso. A casa de Israel com a casa de Judá, no futuro, vão constituir para si um cabeça, que é Cristo. E as duas vão olhar para um lugar só. Pum. Um só cabeça. Então as duas vão se unificar. Vai se tornar um povo só. Não tem dois povos, né? Não tem como você separá-los mais. Não tem jeito, porque Deus unificou. O que Deus une, jamais separa o homem. Não é assim que está na palavra? Tanto para marido e mulher, quanto no ministério do povo dele, né? O que mais que a gente vamos falar aqui? Quem era o povo que andava com Jesus na época que ele esteve na terra? Era argentino, era africano, era boliviano, era indiano, argeliano, egípcio, brasileiro, sei lá quantas nações vai ter ele, o americano, sei lá, né? Mexicano. Claro que não. Se não moravam pessoas lá, Deus não lançou totalmente 100% das 10 tribos. Ele lançou os cabeças, alguns. Deus tinha os meios de trabalhar. Então, quando o povo está andando com Jesus em multidão, claro que é israelita que está ali, a maior parte. Com certeza, não tenho dúvida disso. Claro que tinha estrangeiros, vinha gente de todos os lados. A palavra fala, vem estrangeiro de todos os lados ali para andar com eles ali. Para conhecer e para viver o evangelho, né? Atos 2, mesma coisa. Moravam pessoas da própria terra, né? Mas inclusive as nações que estavam de viagem no dia de Pentecostes ainda falaram. Como os ouvimos falar da nossa própria língua materna, né? Homens iletrados. Quem que eram os homens iletrados? Eram as pessoas que estavam ali. Porque pessoa analfabeta e pessoa que não tem condições de viajar, vamos falar assim, né? Português, claro. Além dela não ter condições de viajar, ela não tem condições de estudar, ela não tem condições de quase nada. Ela é pessoa abaixo, nível zero mesmo. Então, eles que estavam à viagem, que tinham condições, que tinham dinheiro, falaram, opa, como que a gente consegue ouvir esses homens iletrados, né, esses burros, né, esses analfabetos falando da nossa própria língua, essas pragas, né, vamos dizer assim, para não usar outro termo. Como que eles estão falando da nossa própria língua? É algo que impactou eles, inclusive. Ou seja, os moradores lá de Jerusalém mesmo, que era um povo... com certeza o mais pobre ali, né? Inclusive, se você continuar lendo, você vai falar que tudo era em comum entre eles, né? Ao partilhar do pão, as coisas, tudo, né? Porque eles não tinham rico nem pobre, era tudo no mesmo nível. Se alguém tinha muito, ele repartia aquele muito que ele tinha para ficar igual ao que estava pobre. E aquele que estava pobre era atingido por aquele que tinha bastante e assim ficava tudo no mesmo nível só, né? Num só parâmetro. É interessante, é muito lindo isso. O que mais lá? Em Atos 1, aconteceu um momento lá de quando Jesus estava glorificado, né, por 40 dias na terra, antes de acontecer o Pentecostes. Pergunta o que não faltou, né, entre os discípulos que estavam com ele, cujos discípulos, para mim, israelitas, né, que andavam junto com ele, inclusive. Mestre, quando é que o senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando é que Israel volta a habitar aqui novamente, né? Todas as tribos. E ele vai falar, olha, irmão, não vos compete saber os tempos e as épocas, né, que o Senhor Deus destinou, né, para a sua exclusiva autoridade, né? Só que Jesus, ele não foi sem educação. Na verdade, ele deu uma lição muito grande ali, para eles e para nós, né? Mas aí ele continua dizendo no verso 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando ele fala isso, irmãos, os irmãos ali, os humildes ali, os que estavam com ele, que estudavam, eles sabiam o que ele estava dizendo, porque o que eles mais estudavam ali naquela época eram os profetas, né? Porque falava de Jesus, falava da chegada dele na terra. Então estava no auge das profecias dos profetas serem analisadas, né? Então quando ele fala isso, ele fala, opa, falou de Joel na cara, jogou Joel na nossa cara, vamos para Joel ver o que está acontecendo lá. Que Joel está falando dele, então nós vamos saber a época. Então quando você vai em Joel, realmente mostra lá os últimos dias. E Joel, Obadias, os profetas menores, Naum, Sofonias, e ali vai Abacuque, você começa a ler ali, meu Deus, abre um leque muito grande, porque todos eles estão falando de descer uma chuva sobre o povo de Deus, né? E as primeiras e as últimas, né? Então a gente já recebeu as primeiras chuvas, mas no futuro vai vir as últimas chuvas, né, sobre o povo de Deus, que ainda vão vir para o futuro. Então é coisa linda, mas a sequência do verso 8. E ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, tribo de Benjamim,
toda a Judéia, tribo de Judá, judeus. Samaria, casa de Israel, 10 tribos. E confins da terra, gentios, nós, entende? Ele já mostrou ali a geografia, todo o plano dele, aonde que vai atingir, ou seja, todas as nações, né? Porque as 10 tribos foram espalhadas, né? Não totalmente, mas foram espalhadas entre as nações com propósito, para que quando elas recebem o Espírito Santo que desce como chuva, são testemunhas dele, aonde elas estiverem. Mas para unificar as 12 tribos, é preciso acontecer a grande tribulação, que eu já falei anteriormente, né? Mais uma coisinha para me fechar o vídeo aqui, ó. A linha pré usa um questionamento da seguinte forma. Quando a gente questiona com eles sobre o povo santo, igreja e Israel, lá em Daniel não fala nem igreja nem Israel, mas fala povo santo. Aí quebra eles. Por quê? Quem que é o povo santo? Ah, o povo santo é a igreja, claro, é a igreja. Mas se a igreja vai sair antes, e esse povo de Daniel é povo santo, por que eles não foram arrebatados se eles são um povo santo? Que mistério é esse? Não, porque esse povo santo aqui está apontando para o concerto de Deus com Israel nos últimos tempos. Mas Israel não é igreja, como que é povo santo? Ah, mas eles vão aceitar. Mas como que eles vão aceitar se vocês mesmos da linha pré dizem que não vai ter salvação na grande tribulação? Não tem salvação na grande tribulação. Aliás, ainda dizem que não há menção de igreja no Apocalipse, né? Que é pior ainda, né? A expressão. Mas eles falam. Não tem expressão lá. Não tem menção de igreja no Apocalipse, né? Meu Deus. Abre o olho. Então, se não tem salvação na grande tribulação, esse povo santo de Daniel aqui não vai ser salvo? Não, eles vão ser salvos. Mas por que eles vão ser salvos? É porque eles aceitaram o evangelho, mas eles não vão aceitar a marca da besta, mas vão aceitar o evangelho. Só que eles não vão ser salvos, né? Porque vocês falam que na grande tribulação não vão ser salvos, porque esse povo santo de Daniel aqui estão sendo perseguidos da metade da semana para frente, na grande tribulação. Só que na linha de vocês, no pensamento de vocês, na grande tribulação não tem salvação. E esse povo santo aqui não tem salvação para vocês, então? Não, é que eles não vão aceitar a marca da besta. Entende a incoerência? Não entra na minha cabeça essas coisas. Ou seja, Deus sempre trabalha com um povo. É isso que vocês têm que entenderem. Se você usar esse termo, um povo só, para toda a Escritura, você vai longe. Você vai ter muita revelação. Você vai compreender muitas coisas. Agora, se você continuar crendo que são dois povos distintos, significa que você continua permanecendo na interpretação mecânica e humana, cuja essa interpretação, no meu ver, agora eu vou falar algo sério, no meu ver, no futuro bem próximo, vocês vão passar vergonha. Por quê? Primeiro porque vai surgir a grande tribulação e vocês não vão ser arrebatados. Já vai ter uma decepção muito grande aí. Segundo ponto, vocês vão ser olhados como falsos profetas, porque vocês estão falando de coisa que não vai acontecer, que não é verdade. Não tem base bíblica para isso. E terceiro ponto, é como Daniel já profetizou, que o conhecimento se multiplicará, não é conhecimento da ciência, é o conhecimento da palavra. Porque através da internet, eu faço pesquisas, né, rápidas, você faz pesquisas rápidas pela internet. Então o povo de Deus, a igreja em si, está conectada com o YouTube, com o Face, com os canais de estudos, estão recebendo revelação. Então vocês que estão na direção nos púlpitos e não querem se atentar para isso, a igreja está percebendo a incoerência. Daqui a pouco a igreja vai olhar e falar, opa, mas vocês estão falando coisa que não tem nada a ver. Então vocês vão passar vergonha. Por causa do conhecimento, por causa da tecnologia que está muito rápida, avançada, e cada vez fica mais rápido de fazer pesquisa, de fazer estudos. Então se vocês não acordarem para saírem dessa interpretação mecânica e humana, vocês vão passar vergonha. Esse é o meu recado, é isso que eu digo para vocês. Estudem, revejam seus conceitos, olhem para a palavra, estudem, joga fora, joga no mato os livros, esses livros que vocês gostam de usar, postilas e não sei mais o que, mas não sei o que, não, usa a palavra, estuda a palavra. Pega o profeta ali, começa a fazer anotação, pega outro profeta, faz anotação, cruza um profeta com o outro, cruza o profeta com o Apocalipse e você vai perceber que essa interpretação mecânica aí vai começar a não ter sentido para você. Mas eu quero que você seja abençoado, né, tá? Não é crítica, não é julgamento da sua pessoa, mas sim que Deus abençoe a sua vida, que você compreenda que a palavra do Eterno, ela é interpretada, aliás, a própria palavra se interpreta sozinha, né? Esse que é o mais gostoso ainda, né? Quando eu não encontro uma resposta num texto, eu oro ao Senhor Deus, falo, Senhor, eu sei que está na tua palavra a resposta. Eu sei que está na tua palavra a resposta, e eu vou procurar. E eu não tenho pressa de recebê-la. Não vou para a internet ouvir outro irmão, não vou para a internet ouvir outro pastor, outro livro, sei lá, não, vou esperar na sua palavra a resposta.
e ter paciência e esperar, porque a palavra vai responder para você, aonde é que está a resposta da qual você está indagando. Mas é isso aí, irmão. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Que esse vídeo, que esse estudo seja edificante para você, em nome de Jesus.